Olá, turma. Eu sou o professor Avelino e vou estar aqui com vocês no módulo 2 de Química. Nessa primeira aula nós vamos abordar alguns conceitos iniciais e ao final dessa aula nós vamos fazer 2 exercícios e na próxima aula nós vamos continuar com o conteúdo programático desse módulo. Bem, então nessa primeira aula nós vamos ver, né, materiais, suas propriedades de uso, né? Nós vamos começar vendo a classificação da matéria, alguns conceitos fundamentais em química, né, que são essenciais para os outros módulos e as outras partes da química. Então, inicialmente, nós vamos definir substância, né? E uma substância, ela é formada por um elemento químico ou mais de um elemento químico, né? Sendo um elemento químico constituído por um conjunto de átomos com as mesmas propriedades químicas. Então, uma substância, ela pode ser denominada de substância pura, substância simples ou substância composta. Nós vamos ver agora a classificação de cada uma dessas substâncias individualmente. Então, começando com a substância pura, ela é um tipo de matéria formada por unidades químicas iguais, sejam átomos ou moléculas, e, portanto, apresenta propriedades químicas e físicas próprias. Então, uma substância pura pode ser, por exemplo, uma substância simples, como mostrado no item B. Uma substância simples, elas são formadas por um ou mais átomos do mesmo elemento. Então, como exemplos de substância simples, nós temos o gás hélio, que é o HE, o gás oxigênio, O2, o gás ozônio, O3, o fósforo, P4. Todas essas substâncias são formadas pelo mesmo elemento químico. Pode ser por um átomo só, por um elemento só, né? O hélio, por exemplo, um átomo de hélio, ou pode ser por 2 átomos, como por exemplo o oxigênio, o O2, 3 átomos, O3 e assim por diante. Então a substância simples, ela só é formada por um tipo de átomo, de elemento químico. Agora, substâncias compostas são aquelas que são formadas por pelo menos 2 elementos químicos diferentes, como no caso da água, né, que é formado por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Temos também o ácido cianídrico, HCN, que seria um átomo de hidrogênio, e um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio, né? 3 átomos distintos. Então, uma substância composta ela tem que ter pelo menos 2 átomos de elementos químicos diferentes, no mínimo. Nós também temos o conceito, pessoal, de misturas. Uma mistura ela é formada por 2 ou mais substâncias, né? Cada uma delas sendo denominada componente. Então, quando nós temos a substância pura, como o próprio nome diz, nós temos uma substância no seu estado isolado. Por exemplo, só água. A água sem estar misturada com mais nada. É uma substância pura. Já uma mistura, por exemplo, água e sal, né, cloreto de sódio, representa uma mistura formada por 2 componentes. Cada componente é uma substância química diferente. As misturas, elas podem ter, por terem composição variável, né, elas vão possuir propriedades diferentes daquelas dos componentes químicos isolados. Então, por exemplo, uma solução, uma mistura de água e cloreto de sódio, essa mistura vai ter propriedades diferentes do que somente a água isolada ou somente cloreto de sódio isolado. E a maioria dos materiais que nos cercam, né, no mundo, no cotidiano, eles são misturas, né? Dificilmente a gente encontra substâncias químicas no seu estado puro, isoladas na natureza, né? Então, alguns exemplos aqui do nosso cotidiano de misturas. Nós temos, por exemplo, a gasolina, né? O álcool também do posto é uma mistura, né, de álcool e água. A gasolina é uma mistura de octano e etanol, né? Temos também a água da torneira, é uma mistura de água e sais minerais, diversos sais dissolvidos, né? Cloreto de sódio, cloreto de magnésio, dentre outros. E, por exemplo, o ouro 18 quilates também é uma mistura constituída de ouro, né, cobre e prata. Então, todas essas substâncias que nos cercam, na verdade, elas são misturas, né, formadas pelo menos 2 componentes. Uma mistura, nós vamos ter a chamada fase, né, que uma fase ela é cada porção visivelmente perceptível da mistura é chamada de fase. Então, cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo, ou seja, uniforme, né? O qual pode ser contínuo ou não, é denominado de fase. Então, por exemplo, quando a gente tem água e açúcar, né? A gente mistura água e açúcar, forma somente uma fase. A gente consegue ver somente uma porção uniforme
nessa mistura. Diferente de quando a gente mistura água e óleo, que a gente consegue ver nitidamente que a água fica separada do óleo, então constitui duas fases, são duas porções uniformes distintas. Então, o que seriam as fases? Seria cada porção de aspecto uniforme que compõe a mistura, né? Essa mistura vai ser caracterizada como homogênea ou heterogênea, dependendo da quantidade de fases que a compõem. Então, se a mistura for composta por uma única fase, ela é chamada de mistura homogênea, ou também chamada de soluções. E se a mistura for composta por duas ou mais fases, ela é chamada de mistura heterogênea, como no caso da água e do óleo. Nós temos que ter cuidado, pessoal, com as chamadas falsas misturas homogêneas, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago para vocês uma ilustração do leite. O leite, ele é uma falsa mistura homogênea, é uma falsa solução. Por quê? Porque a olho nu, a gente enxerga somente uma porção uniforme, né, totalmente branca, mas na imagem que vocês têm no slide, vocês podem ver que existem duas fases a nível microscópico, que seria basicamente a fase aquosa, né, a água, e gotículas de gordura, que a gente não consegue distinguir a olho nu, mas no microscópio é nítido que existem duas fases. Então, o leite, ele é uma falsa solução, uma falsa mistura homogênea. Nós vamos ter também, pessoal, outra classificação importante, são os sistemas, né? Então, de forma independente, uma amostra de qualquer material, né, pode ser uma substância ou mistura, ela vai ser denominada de sistema, né? Um sistema, pessoal, é tudo que é de objeto de interesse, de estudo do ser humano, é chamado de sistema, certo? Então, o sistema, assim como as misturas, né, podem ser homogêneos ou heterogêneos. O sistema homogêneo, ele apresenta aspecto contínuo, né? Ou seja, é constituído por uma única fase, assim como as misturas homogêneas. E um sistema heterogêneo, ele é constituído por um aspecto, né, um aspecto descontínuo, ou seja, vai apresentar duas ou mais fases e é constituído, né, por mais de uma fase. Então, também é semelhante à mistura heterogênea. Então, aqui eu trago também para vocês duas ilustrações como exemplos. Um sistema homogêneo representado no slide, água é uma substância pura e água mineral, nós vimos que é uma mistura homogênea, ambas são considerados sistemas homogêneos. Já do lado direito, na figura direita, né, nós vamos ter água e gelo e água e óleo. Água e gelo, ela vai ser uma mistura heterogênea porque possui duas fases, apesar de ser um componente só. A água líquida e a água sólida são a mesma substância, mas estão em estados físicos diferentes. Então, elas apresentam duas fases. Você consegue distinguir a água líquida e o cubo de gelo. Duas fases, então, seria uma mistura heterogênea, formando um sistema heterogêneo. Do lado direito, nós temos a mistura, que nós já tínhamos visto, de água e óleo, que é uma mistura heterogênea, constituindo também um sistema heterogêneo. Uma mistura heterogênea de caráter de observação, de estudo do ser humano, constitui um sistema heterogêneo, no caso. Então, pessoal, resumindo, um sistema é tudo que é objeto da observação humana, seja uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. E aí, de acordo com a quantidade de fases também, podem ser classificados como sistema homogêneo ou sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo vai ser constituído por uma única fase, certo? Podendo ser uma substância pura, ou seja, um único componente, e uma mistura homogênea, mais de um componente, porém formando uma fase só. Já o sistema heterogêneo, ele vai ter que possuir pelo menos duas fases, né? Duas ou mais fases. E aí nós vamos poder ter, né, uma substância pura, ou seja, o mesmo componente em estados físicos diferentes, tipo a água líquida e o gelo, água líquida e água sólida, constitui duas fases, portanto, sistema heterogêneo. Ou também pode ser uma mistura heterogênea, por exemplo, como água e óleo, formando duas fases também. Agora, pessoal, nós vamos ver, né, os diferentes estados físicos da matéria. A matéria, ela possui estados de agregação. As partículas que compõem qualquer objeto no mundo, né, elas
elas estão agregadas de alguma forma. Elas podem estar mais separadas, mais juntas, de forma intermediária, e aí isso forma os estados físicos que a gente conhece da matéria. Então, os estados físicos básicos, né, que nós conhecemos são sólido, líquido e gasoso, que nós vamos já ver, tá? Então, toda matéria é constituída de pequenas partículas, as quais podem se organizar de diferentes formas, principalmente nesses 3 estados físicos que eu acabei de mencionar: sólido, líquido e gás. Cada estado de agregação possui propriedades próprias, né, como volume, densidade, forma, né, o grau de afastamento das partículas que compõem a matéria e etc. E aí, quando a substância muda de estado físico, ela sofre alterações nas suas características macroscópicas, né? Ou seja, no volume, na forma. Quando você tem um cubo de gelo, que é água no estado sólido, quando ele passa para o estado líquido, ou seja, quando ele derrete, né, a gente vê nitidamente que aquele cubinho de gelo perdeu a sua forma cúbica. Agora ela vira tipo uma poçazinha de água, né? Então, cada vez que a matéria sofre uma mudança de estado físico, ela sofre alterações nas suas propriedades macroscópicas. E só para deixar claro que uma mudança de estado físico é denominado de fenômeno físico, ou seja, é um fenômeno em que não há uma alteração na natureza química daquela substância. Ou seja, se a água passa do estado sólido para o estado líquido, ela continua sendo água, né? Ou seja, ela não sofre nenhuma alteração a nível molecular que a descaracterize. Então, como eu falei para vocês no slide anterior, nós temos aqui exemplos, né, de estado sólido, né? Então nós temos aí, por exemplo, cubos de gelo, e aí abaixo dos cubos de gelo vocês veem a nível microscópico, né, como essas moléculas de água estariam organizadas, uma lado a lado, uma do lado da outra, formando um cubo, né, bem organizado e com as moléculas bem coesas, bem juntas, né? No meio nós temos o estado líquido, que a gente conhece muito bem, que ocupa um volume maior, né? E aí, abaixo do estado líquido, estaria representado a nível microscópico também. No estado líquido, você tem uma proximidade intermediária entre as espécies que compõem a matéria. No estado sólido, elas estão bem coesas. No estado líquido, um pouco menos coesas. Já no estado gasoso, que é a terceira figura, vocês veem que as espécies estão bem afastadas uma das outras, né? Então, o estado gasoso é um estado, dentre os 3, que ocupa o maior volume, por exemplo, de um recipiente, certo? E aí, pessoal, como nós falamos também já no primeiro slide dessa sessão, nós podemos observar essas mudanças de estado físico, né? No caso da água, por exemplo, ela pode passar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de gás, né? E aqui nós temos no diagrama o nome de cada processo, né? De cada mudança de fase que a água sofre, por exemplo, a água ou qualquer outra substância. Então, quando nós temos a passagem do sólido para o líquido, nós temos o fenômeno da fusão. Do líquido para o gás, ou seja, para o estado de vapor, nós temos a vaporização. Já se nós formos no sentido contrário, né, do vapor ou do gás para o líquido, é chamado de liquefação ou condensação, e do líquido para o sólido é chamado de solidificação, ok? E do sólido para o gás, né, é chamado de sublimação. Na verdade, os dois processos, do sólido para o gás ou do gás para o sólido, são chamados de sublimação, tá? Nesse caso, um exemplo bem prático, bem comum do cotidiano, são aquelas bolinhas de naftalina que a gente costuma ter em casa, branquinha, né? Que a gente coloca no banheiro, por exemplo, e aí elas passam do estado sólido diretamente para o estado de vapor, por isso que a gente sente o cheiro, tá? Então é o fenômeno de sublimação, ok? Na tabela ao lado eu coloquei para vocês terem uma ideia do ponto de fusão e do ponto de ebulição, ou seja, a temperatura na qual um sólido passa para o estado líquido e a temperatura na qual o líquido passa para o estado de vapor, ponto de fusão, ponto de ebulição de alguns das principais substâncias que nós temos contato no dia a dia. Então, água, nós sabemos que é 0 graus e 100 graus. O álcool, né, menos 117 graus e 78 graus. Aí nós temos o mercúrio, menos 38 e 356, e ferro, como o ferro é um metal, ele tem um elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, 1535 e 2750. Então, são só alguns valores para vocês terem uma noção
em termos quantitativos, ok? E aí, pessoal, como eu falei para vocês na sessão que acabamos de estudar, a maioria das vezes, né, na maioria das vezes, as substâncias elas não vão se encontrar na forma pura, né? Então, a própria água na natureza, ela não está na forma de uma substância pura, ela está na forma de uma mistura homogênea, como, por exemplo, água mineral, né? Seja nas fontes, no mar, ela está na forma de água do mar, né? Que é água mais sais, nos rios, nos lagos, etc. Então, é difícil achar água no seu estado 100% puro, assim como outras misturas diversas. Então, para isso, para nós conseguirmos isolar substâncias, nós temos que usar os chamados processos de separação de misturas, ok? Nós vamos ver alguns deles agora. Então, por definição, né, nós temos que, na natureza, raramente encontram substâncias puras. Logo, para nós obtermos uma determinada substância em seu estado isolado, é necessário utilizar métodos de separação, tá? Então, o conjunto de processos físicos que não alteram a natureza das substâncias é denominado de análise imediata. Aqui nós vamos ver métodos de separação basicamente de natureza física. O que é isso? Sejam baseados em diferença de densidade, sejam aqueles baseados em diferença de ponto de ebulição, enfim, são processos que não vão alterar a natureza química da substância, tá? Ou seja, são fenômenos físicos, como nós vimos agora há pouco. E aí, para cada tipo de mistura, seja homogênea ou heterogênea, utilizam-se métodos diferentes. Nós vamos ver agora que nós vamos ter vários processos de separação de mistura, dependendo do tipo de mistura, tá certo? Então nós vamos começar com a decantação. Decantação é um processo utilizado para separar dois tipos de misturas heterogêneas. O primeiro delas é o quê? É aquela mistura heterogênea líquido, formado por um líquido e por um sólido, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos na figura do slide uma água barrenta. Se você pegar uma água barrenta, né, deixar ela em repouso por um determinado tempo, com o tempo, né, por diferença de densidade, vocês vão ver que as partículas de barro, aquelas partículas de areia, elas vão para o fundo do recipiente, como mostrado na figura. Então você vai ter a separação em duas fases. Depois, como mostrado na figura, você pode pegar esse recipiente e verter em outro recipiente. Como a areia é mais pesada, ela vai ficar no fundo do recipiente e só a água, a parte líquida, vai ser separada por outro recipiente. Então você separou o líquido do sólido, certo? Um processo puramente baseado em diferença de densidade das substâncias que compõem essa mistura. O outro tipo de decantação é quando a gente tem uma mistura heterogênea, líquido-líquido. Por exemplo, aí na figura mostra uma mistura de água e óleo, né, que nós já vimos nos slides anteriores, só que ele, nesse caso, está no funil de separação, que é essa vidraria mostrada na figura. Então você tem a água embaixo, o óleo em cima, também baseia-se em diferença de densidade, a água é mais densa, tudo que é mais denso tende a ir para o fundo, então vocês estão vendo nitidamente que a água está no fundo e o óleo está em cima. Para separar a água do óleo, a gente abre essa torneirinha, né, do funil, deixa a água toda sair e aí fecha para evitar que o óleo saia também. Então, o óleo fica no funil e a água fica em outro recipiente, tá certo? Então, ambos são processos de decantação baseados em diferenças de densidade das substâncias que compõem essas misturas heterogêneas. Outro processo de separação é a centrifugação. Essa técnica, né, ela é muito utilizada, por exemplo, no laboratório de análise, né, para separar, por exemplo, o plasma sanguíneo da parte sólida do sangue, né, as plaquetas, por exemplo. Então, o sangue, inclusive, é outro tipo de falsa mistura homogênea. Quando o sangue é centrifugado, a parte sólida do sangue fica no fundo do recipiente e em cima fica a parte líquida. Então, é uma maneira de acelerar o processo de decantação através da centrifugação, né? Envolvendo sólidos e líquidos. E aí o aparelho em que se realiza-se esse processo é chamado de centrífuga, tá certo? E aí, nesse processo, assim como nos processos de decantação mostrados anteriormente, quem tiver uma maior densidade vai ficar no fundo do recipiente. A diferença é que aqui a máquina, a centrífuga, acelera esse processo devido às altas rotações envolvidas. Outro processo, pessoal, de
separação de misturas é a filtração. Então, ela é utilizada para separar substâncias presentes em misturas heterogêneas envolvendo sólidos e líquidos. Todo mundo realiza uma filtração todo dia em casa, quando vai fazer o café, né? Então, no filtro do café, ficam as partículas sólidas, né? E aí a gente coloca a água fervendo e só passa a parte líquida, que é o café. O pó do café residual fica no filtro. Então, aí é uma forma da gente separar o sólido, o que é sólido, do que é líquido, certo? Então, essa filtração ela pode ser realizada somente gravitacionalmente, como mostrado na figura da esquerda, chamada filtração simples, né? Como a gente faz no café em casa, ou ela também pode ser realizada a filtração a vácuo, quando a gente tem umas vidrarias apropriadas de laboratório, em que a gente acopla uma bomba que vai retirar o ar, forçando a passagem mais rápida do líquido por diferença de pressão, tá? Então é uma forma de acelerar o processo de filtração. Mas lembrando, filtração é um processo para separar sólido de líquido. Destilação, pessoal, também é um processo de separação de misturas, né? Também envolve somente fenômeno físico, porque nesse caso ela é utilizada para separar cada uma das substâncias presentes em uma mistura homogênea, envolvendo sólidos dissolvidos em líquidos e líquidos miscíveis entre si. Por exemplo, então ela pode ser utilizada ela só é utilizada para misturas homogêneas, né? Ou seja, possui uma porção só uniforme, e pode ser uma mistura homogênea formada por sólidos e líquidos, ou dois líquidos que sejam miscíveis entre si, tá? Um exemplo que está citado aí no slide é quando você vai surfar, né? E aí a sua prancha volta molhada com a água do mar. Se você deixar no sol, você vai ver que vão formar vários cristais de sal na sua prancha. Por quê? Porque a água evaporou e ficou somente o sólido. A água possui um ponto de ebulição, uma temperatura de ebulição menor do que o sal. Então, ela evaporou e ficou somente o sal na prancha. Outro exemplo é a destilação da cachaça, por exemplo, das bebidas alcoólicas, né, de destilaria. No caso, um dos exemplos mais comuns é a cachaça ou uísque, né? Elas são destiladas. Então, é uma forma de separar a água do etanol, né? O etanol, como mostrei na tabela anterior, o ponto de ebulição dele é 78 graus Celsius. O da água é 100 graus Celsius. Então, ele evapora primeiro do que a água. Então, você consegue separar a água do álcool, do etanol, apenas por diferença de temperatura de ebulição. Aqui é um exemplo de um aparato laboratorial, né, que é utilizado para promover a destilação. É um equipamento de destilação simples, né? Então, do lado esquerdo, né, existe o aquecimento da solução, por exemplo, imagine que seja do lado esquerdo a água e o etanol. Então, essa mistura vai sendo aquecida. Como o etanol tem um ponto de ebulição mais baixo, ele vaporiza, e aí essa estrutura que está suspensa está passando água gelada. Então, faz com que o etanol, em estado vapor, né, se condense, ou seja, se liquefaça, e aí caia no recipiente da direita, tá certo? E aí, então, na esquerda ficaria só a água, na direita ficaria só o etanol, o álcool, né? E aqui também, pessoal, ali é a destilação simples. Aqui nessa imagem é um exemplo de destilação fracionada. No caso, não é com esse aparato, é um aparato diferente, um aparato industrial, mas a destilação fracionada é o que é utilizado nas refinarias de petróleo para separar os componentes do petróleo. Então, com destilação fracionada, só que é uma torre vertical, né? Onde são separadas as frações do petróleo. Gasolina, diesel, né? Etanol, gás butano, gás metano e assim por diante, tá certo? Também é por diferença de ponto de ebulição, tá bom? Pessoal, então a gente está chegando ao fim dessa aula e eu vou resolver duas questões com vocês, tá? Referentes à aula de hoje, que foram inclusive questões do Enem, tá certo? Então, começando pela questão 1, que foi do Enem do ano passado, né? Diz que para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, um pó de ferro, né? Areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grão de feijão. Os componentes foram separados em etapas, como mostrado a seguir. Então, a etapa 1, o material que foi separado foram os grãos de feijão. O método utilizado foi catação, tipo quando a gente cata feijão em casa, né? Com as mãos mesmo.
2, limalha de ferro foi separado por imantação. Imantação é quando a gente pega um ímã, né? E aí separa um material que é atraído pelo ímã de outros materiais que não são, né? Então, no caso, dentre esses materiais, somente a limalha de ferro tem propriedades magnéticas, então só ela vai ser atraída pelo ímã e o restante não vai. As bolinhas de isopor foram separadas por flotação. Flotação é quando a gente adiciona ar ao meio, né, ao líquido, e aí essas partículas sólidas elas vão aderir a essas bolhas de ar, né, e aí vão ficar na porção de cima separada das outras substâncias que são mais densas, certo? A areia, filtração, como a gente viu, né, filtração simples mesmo, e cloreto de sódio por evaporação, ou uma destilação simples, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. O que a questão pergunta é que em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações. Pessoal, na etapa 1, a gente consegue separar os grãos de feijão somente com as mãos, catando. Então não foi na etapa 1, tá? Quando estava tudo misturado, a gente consegue, aqui é um grão de feijão, aqui é outro grão de feijão, a gente consegue catar. Então não foi na etapa 1. Na etapa 2, limalha de ferro, também não foi. Porque nessa etapa, só com o ímã, a gente consegue aproximar e somente o ferro iria se aderir ao ímã, né? Agora, quando estava bolinha de isopor, areia e cloreto de sódio, todos esses são sólidos. Então a gente precisaria, a partir de agora, adicionar água ao meio para que pudesse a areia ir para o fundo, né? A areia iria para o fundo, que é mais densa, o sal, o cloreto de sódio ficaria dissolvido na água e as bolinhas de isopor ficariam suspensas, né? E aí, quando o ar fosse adicionado, elas ficariam na superfície. Então, pessoal, é a partir da etapa 3, tá? Ou seja, a letra C, que diz que são na etapa 3, que seria necessária a adição de água para que pudesse ser feito o restante da separação dos componentes, tá certo? E por fim, pessoal, na questão 2, também foi do Enem, só que 2020, diz o seguinte: em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou-se a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila, né? Baixa solubilidade em água. Já é uma boa pista, né? Massa específica, ou seja, densidade, né? 0,9 gramas por centímetro cúbico. Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius. Pressão de vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve: letra A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Filtrar a mistura, utilizando um funil comum. A letra B, pessoal, filtrar a mistura já está fora de cogitação. Por quê? Porque ambos são líquidos, né? Nós vimos que filtração é para sólido e líquido. Então a gente já elimina a letra B. A letra C, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. D, proceder a uma centrifugação. Já está também descartado, porque centrifugação geralmente é para separar sólido de líquido, né? Os dois são líquidos. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Pessoal, a questão aqui, a letra correta é a letra E. Por quê? Primeiro, porque ele diz no enunciado que ela possui uma baixa solubilidade em água. Então, se a solubilidade é baixa, eles não vão se misturar. Então, vai tender a formar duas fases, certo? Segundo, a densidade do acetato de etila, ele diz, massa específica, que é densidade, 0,9 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A gente até viu numa tabela dos pontos de fusão e ebulição. Tinha lá 1 grama por litro. Então, o acetato de etila é menos denso que a água. Então, ele ficaria em cima e a água ficaria embaixo. Como eles não se misturam, você formaria duas fases e aí era só deixar decantar, como naquele funil que a gente viu nos slides anteriores, tá certo? No caso, aqui não caberia destilação simples, por quê? Porque para você destilar dois líquidos, eles têm que ser miscíveis entre si, eles têm que se misturarem para que haja essa separação por diferença de ponto de ebulição. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenha dado para compreender o conteúdo dessa aula, tá certo? A gente continua esse módulo na aula 2 com a teoria e com a resolução de questões. Até lá!